Pessoal, bom dia a todos. Hoje, dia 2 de setembro de 2025, agora são 11h07 da manhã. Tá? Estamos aqui para a nossa centésimo segundo dia da nossa jornada dos 50 mil reais. Hoje, pessoal, tá um dia mais complicado, assim. Tá um dia bem tenso, na realidade, porque eu tô com duas operações em andamento aqui, tá? Eu tô com o dólar em bandas, tá? A gente tá com ela em andamento em bandas e no índice na estratégia de tendência. Só que assim, o índice validou para compra a venda e o dólar validou para compra. Só que o que aconteceu? Os dois foram contrários, né? Os dois foram para caminhos contrários. Aí aqui eu entrei, acabei tendo a sorte de entrar com uma suboperação atrasada porque eu não estava ocupado com uma coisa que não deu para resolver. Então, entrei aqui com uma suboperação, estou tentando aliviar um pouco o preço aqui, vamos ver se dá, mas ele está bem na cara do gol aqui para estopar. Então a gente fica atento aqui para ver se vai estopar. E o dólar, eu entrei com uma suboperação, mas não está dando muito certo aqui. Vamos ver se esse preço melhora, ele sobe um pouco, tá? E no simulador remunerado, a gente tem um limite de 500, assim, é um quarto da perda total, que é R$ 525. Então eu atingi, não fiz suboperação aqui, eu atingi esse limite máximo de perda e aí fui estopado diretamente. Então aqui no simulador remunerado o dia já acabou, né? Perdi R$ 526 e agora no mês eu tô com 336 negativo. Isso eu sabia que fazia parte, né? Não tinha mesmo o que fazer. Tá? Então até já vou fechar esse aqui, que aqui já não acontece mais nada. Enquanto isso, agora eu fico observando aqui o que vai acontecer no dólar. O dólar está um pouquinho mais delicado, porque a gente entra com uma suboperação ali, é um pouco mais pesado, né? Então, agora vamos aguardar e ver se ele volta, se ele vai continuar descendo, enfim. Fazer o que tem que ser feito aqui, pessoal. Perdendo ou ganhando, a gente faz o que tem que ser feito. Então eu vou, se esse candle fechar acima dessa linha, é stop no mini índice. O dólar, se ele não pegar meu stop de 1000 pontos, de 100 pontos, aí vai rolar até 1,40. Uma coisa que acabou acontecendo aqui, que eu desejava que não acontecesse, mas é o que está acontecendo, ele está vindo para fechar esse gap, ó. Ele vem para fechar esse gap. Então por isso que ele andou um pouco, chegou aqui a acho que uns 13 pontos, alguma coisa assim, mas não vingou. E possivelmente ele está vindo aqui para fechar esse gap do preço, mas vamos ver que acontece aqui. Assim que tiver um desfecho, volto aqui e mostro para vocês. Bom, pessoal, o mini índice não deu mesmo, ó, deu stop, então com essa suboperação atrasada aí, era para ter perdido mais, na realidade, era para ter pego a suboperação mais aqui embaixo, mas ainda aliviou um pouquinho. Agora vamos ver em que situação que está o dólar, porque o dólar está meio embaçadinho também. Vamos ver aqui se ele dá uma melhorada. Mas o mini índice foi isso, ó, R$ 160,20 de perda. E no black 474. Agora no dólar eu tô aqui com 1026 de perda no black e 350 praticamente de perda aqui no arrojado. Então vamos ver agora se ele dá uma melhorada aqui, pega esse preço para cima, né? E dá uma salvada aí. Vamos acompanhar e vendo e assim que tiver a definição eu mostro aqui para vocês. Pessoal, agora são 3h52 da tarde. Eu fechei a operação aqui. E de fato, hoje foi um dia que não deu em nada, né? Hoje foi o dia que o vermelhinho despencou mesmo. Mas tem dias que é assim mesmo. Um dia não se resume em um mês, ou em 3, ou em um ano. Então, hoje foi aquele dia em que as coisas não deram certo. Eu acabei identificando aqui, pessoal, um errinho operacional que eu fiz. Porque eu dei uma melhorada na estratégia de tendência, só que, observem só. Quando o primeiro candle ele é acima de 500 pontos,
eu entro atrasado na operação em 450. Então eu entrei aqui. Eu devia ter notado que aí a minha entrada era aqui, entraria 450 pontos atrasado aqui, aqui mais ou menos, ó, e o stop teria sido aqui, mais a suboperação abaixo desses 100 pontos, por aqui mais ou menos, e aqui mais uns 200 pontos, teria perdido R$88, só que eu bobeei, não me atentei a isso, que eu mudei a estratégia, então não fiz um checklist para poder entrar nela, e aí deu nisso. Porém, o dólar, quando eu estou nessa estratégia de bandas, quando ele fica a 3 pontos da última linha do Super Trend, eu entro com uma suboperação. Só que eu acabei entrando atrasado aqui em 6 pontos. Então meio que essa entrada atrasada na suboperação compensou o erro operacional que eu meti no mini índice e ficou ali praticamente a mesma coisa comparado ao backtest. Eu vou mostrar aqui para vocês. Então, pessoal, vou confessar para vocês que eu estou mais tranquilo em relação a outros dias que eu teria perdido essa mesma quantia. Até estou bem tranquilo em meio que aconteceu, que faz parte, a gente vai aprendendo. A gente não tem outro jeito, tem que ir aprendendo a aceitar e entender que isso faz parte do jogo. A gente não pode ficar se martirizando. Tempos atrás eu estava me remoendo, não sei se é porque eu estou tentando meditar, tentando me acalmar, e isso pode estar ajudando um pouco, ou pelo fato de eu ter passado no simulador remunerado e ali ter reforçado a minha crença de que o caminho é esse, mas precisa ter paciência. Então, assim, em resumo, eu estou tranquilo, não fiquei angustiado durante a operação, nada. Hoje foi normal, não sei como vai ser amanhã, mas hoje foi tudo dentro do normal, assim, foi tranquilo, foi leve, foi em paz, sabe? Então, pessoal, foi isso. 2 operações, as 2 não pagaram, eu teria mais uma ainda para entrar nos 60 minutos, ó. A gente tem uma entrada aí para fazer 3 horas da tarde, tá? Só que eu não vou me arriscar, pessoal. Pelo valor que eu já tive de prejuízo aqui, eu não vou pôr mais nada em risco, né? Não tem necessidade de ficar caçando a operação para entrar. Aqui já deu um teto de perda considerável, então a gente fica tranquilo e amanhã é um outro dia, beleza? Vamos lá então, relatório de performance, começando pela conta 6. Eu vou até na realidade também abrir aqui o simulador remunerado, porque essa trava de stop de R$525 jogou ao meu favor hoje, porque eu perdi mais que isso nas outras contas. Então, essa trava de R$525 me ajudou hoje, por incrível que pareça, né? Então, pessoal, vamos lá. Deixa eu começar então aqui. Bom, no arrojado, então, hoje foi R$644 de perda. Então, eu perdi 159 no mini índice e 485 no dólar, tá? Então foi aqui as 2 perdas. Então ficamos assim, ó. Olha lá, eu até cheguei a estar muito bem, eu cheguei a estar aqui com R$173 de ganho, mas aí, e pra vocês verem assim, ó, vou até mostrar no gráfico, tipo, tava uma evidência muito forte aqui de queda, ó, porque a coloração, quando ela tá pequena e começa a expandir assim, é um forte indicador de que isso vai descer bem. E tanto que chegou a descer bem aqui, ó, desceu praticamente 500 pontos. Só que houve alguma coisa que não teria nenhuma evidência de saturação aqui, ó, nem aqui, ó. Que estava em 25, a gente entende que a sobrevenda pode estar saturada ali na região de 20, mas ele estava em 25. Em 4 candles, em 5, ele foi lá e reverteu a situação e estopou. E agora está andando para lá e para cá e nada, né? Então, é imprevisível. Por isso que a gente tem que fazer o que a estratégia manda, porque tem dia que ela vai arregaçar, vai dar tudo certo. Apesar que um fator aqui causou isso. Só que também é uma situação que não tem como prever, porque tem dias que vão acontecer e tem dias que não vão acontecer. E se você
fala, bom, não vou entrar nesse cenário, aí você entra e deixa de ganhar, é pior do que você entrar e deixar de perder. Então, tem que entrar, que é esse gap aqui, ó, tinha um gap de 760 pontos, ele não chegou a fechar o gap, ó, mas ele veio para fechar esse gap, só que na maioria das vezes ele não fecha, tem dia que fecha, tem dia que não fecha. Então isso não pode ser um critério para falar, não, quando tiver gap eu não entro, porque ele poderia ter ido embora aqui tranquilo, né? E não foi. Mesma coisa no dólar, ó. Se vocês olharem aqui no 35 minutos, ó, veja só. Há um gap aqui de 24 pontos. Né? Minha entrada foi aqui, ele chegou a subir bem, ó, chegou a subir aqui mais de 10 pontos, tá ganhando mais de 100 reais aqui. Só que depois, ó, em 3 candles matou aqui totalmente pro outro lado, né? E aí depois ainda no último desceu mais um pouco e tal e ficou assim. Então aqui, ó, ele fechou o gap, ó. Aqui ele veio para fechar o gap. Pode ser que agora que ele fechou o gap ainda volte para cima. Então é difícil prever. Então não, o fato de existir um gap não pode ser um critério para não entrar na operação. É um risco que a gente corre. Mas vão ter gaps que vão fechar e vão ter gaps que não vão fechar. Então é um dilema. Mas faz parte do jogo. Faz parte do jogo, tá tudo certo. Então foi isso, pessoal. 644 de perda. No semanal, subtraído dos 190 que eu ganhei ontem, a gente está com um prejuízo de 454. O mensal também é a mesma coisa, né? Não muda nada porque a gente está na primeira semana. Que conta aqui é o consolidado agora, desde o início do exame lá no dia 30 de maio. Que agora a gente levou um tombinho aqui e caiu para R$908. Porém, que a gente fala, pessoal, hoje é dia 2 ainda, tem muita coisa. Pode ser que isso aqui caia tudo, ó, despenque para baixo, pode ser que ele da manhã para frente corrija e recupere isso. Então, cara, tem que operar um dia de cada vez, fazer o que tem que fazer e não fazer merda. Esse é o ponto focal do negócio. Então aqui é isso, pessoal, ficamos assim. Agora na conta Black. Conta Black é vezes 3, então assusta um pouquinho mais. Mas também tô de boa, não tem problema nenhum assim quanto a isso, ó. Foi no Black, perdi 1911. Então, foi os 644 multiplicado por 3. No semanal, essa conta cai um pouquinho para 1.341 negativo. E somado ao mês passado, a gente ainda está no positivo em 1.273, restando agora 8.700 para aprovar. Então aqui tem muita coisa para acontecer, não adianta esquentar a cabeça mesmo. Aqui, então no simulador remunerado, ó, hoje eu perdi 526. No semanal, esse prejuízo é 336. E os mesmos 336 não muda nada aqui também. Então, pessoal, essa conta do simulador remunerado tem uma questão que exige uma certa atenção, porque de acordo com a MID, no simulador remunerado e até na própria mesa real, a gente tem uma trava de perda diária de 1/4 da perda total. Então, por exemplo, nesse caso, a perda total ela é 2.200. Então, o que acontece? Se eu perder 1/4 disso em um dia, o sistema automaticamente me estopa, que foi o que aconteceu. Que é uma trava que eles têm para ali forçar um gerenciamento de risco. Tá? Então, podem acontecer dias que eu chegue a estar perdendo R$500 e aconteça isso, tá tudo certo. Hoje jogou a meu favor, porque eu perdi mais, perdi 644, mas essa trava me ajudou e me segurou. Então, isso aí faz parte, pessoal. Mas, sinceramente, estou tranquilo, sem problema nenhum. A gente tem que entender cada dia mais que isso faz parte, é normal, vai acontecer e ninguém está isento disso. Não existe mágica. Acho que a única forma de salvar situações assim é quando você é muito mestre no preço médio. Tipo
tipo um Thomas de Castro, que ele, meu, ele vai metendo contrato, corrige o preço e sempre salva as operações. Mas isso aí é muitos anos de tela, muito estudo, muita experiência. Ainda não é pra mim isso. Então eu vou fazendo o que eu desenhei, né, e a gente vai seguindo. Aqui, pessoal, eu tô 454 negativo. Pelo backtest aqui da minha planilha tá 433. Então você vê que aquela entrada atrasada na suboperação do dólar meio que corrigiu o erro que eu cometi no mini índice, né? Então ficou ali praticamente elas por elas. Então é isso, pessoal. Concluímos o dia número 102. Vamos fechar a plataforma. Hoje acabou. Beleza, faz parte. Não tô mesmo. Se eu tivesse angustiado, revoltado, puto da vida, eu falava mesmo. Mas eu não, graças a Deus eu não tô tranquilo, tô em paz. Tô em paz porque eu fiz o que eu tinha que fazer. Não cometi assim, cometi um erro, mas eles se equilibraram. Mas não nada tão fora do que era para ser. Então, seguimos em paz. Amanhã é um outro dia, tem o resto da semana. A gente ainda tem condições de recuperar esse negativo. Dias de perda como esse não é muito comum, então acontece em algumas ocasiões, não é para ser um evento normal. Então, amanhã vai ser um dia melhor, tudo vai dar certo, beleza? Grande abraço, pessoal. Até amanhã. Tchau, tchau.